Bom dia, meus alunos. Nós vamos dar sequência, né, às nossas leituras, né, porque até a aula de ontem, né, a gente fez só leitura de textos, né. Aí hoje nós vamos dar continuidade, né, que nessa parte do livro aí teve muitos textos, né, e menos perguntas, né. Então, aí nós vamos começar, ó, na página 86, né? Terça-feira, página 86. E para a gente acabar as leituras, porque na página 87 já tem questões para vocês dar respostas, tá? E se precisar de voltar nos textos atrás para recordar alguma coisa, para responder aqui pela frente, tá? Vocês voltem, não tenham preguiça de voltar, tá? Tudo direitinho para vocês, porque vocês tiveram pouca pergunta, né? Teve na página 81, né? Foi na página 81, depois foi só mais textos, né? A tia Antonieta colocou o filme para vocês assistirem, né? Então, aí na página 84 e 85 também foi só leitura, né? E agora nós vamos para a página 86, né? Que está falando sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Vocês sabem que lá na nossa escola a gente sempre apresenta, né, essas coisas. Quando chega o dia, né, vocês apresentam, né, uma pecinha, né, assim, né, a gente fala sobre, né, tudo, né. Às vezes tem até movimento na escola, né, assim, de festa, né. Então, aqui é o Dia Nacional da Consciência Negra, ó, na página 86. O dia 20 de novembro é a data que é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem à morte de Zumbi. Nós já vimos a história do Zumbi, né, aqui atrás, né? Que ó, direitinho, ó. Tem até uma estátua dele, né, que vocês viram direitinho, ó. A estátua do Zumbi, em homenagem a ele, né? Então, nós paramos por aqui, né? Agora nós vamos dar sequência nas leituras, tá? Dia Nacional da Consciência Negra. No dia 20 de novembro, né? É a data em que é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem à morte de Zumbi. Essa é uma maneira de manter viva na memória a luta dos negros contra a escravidão. É também uma forma de resistência cultural para que os descendentes dos africanos escravizados tenham orgulho, né, de sua história de luta pelos direitos à liberdade, à igualdade e à dignidade, principalmente, né? Mas não é só Zumbi que foi importante para a história da sua comunidade. Há inúmeras personalidades afrodescendentes que contribuíram e contribuem até hoje, né, para a história do Brasil e do mundo. Então, ó, investigando e experimentando. Aqui vocês têm no livro de vocês, ó, as fotos que vai falar, né, sobre personagens, né, que foram firmes, né, com a história, né, dos africanos, né? Então, vamos ver direitinho. Ó, nós temos aqui 9 personalidades, tá? Negras. Tem a Ruth de Souza, que é atriz da Rede Globo de televisão, né? Temos o Martin Luther King Jr., ativista estadunidense. Estadunidense deve ser dos Estados Unidos, né? João Cândido Felisberto, o almirante negro. O Zumbi, né, que é o líder do Quilombo dos Palmares, em Alagoas, né? E tem uma Antonieta aqui, com meu nome aqui, ó, Antonieta de Barros, ela é professora e deputada, tá? Depois nós temos Benedita da Silva, ex-governadora do estado do Rio de Janeiro. Temos o Nelson Mandela, que é líder negro e ex-presidente da América do Sul. Da África do Sul, gente, pelo amor de Deus.
desculpa, tá? Da América do Sul. Tia Antonieta misturou aqui com a outra. Depois vem a Carolina Maria de Jesus, que é escritora. Essa Carolina Maria de Jesus, a gente, lá na minha sala, tem... apresentei as histórias dela, né? Porque quando a gente vai, né, comemorar o Dia da Consciência Negra, a gente põe esses personagens, né, na escola, né, tudo falando da vida deles. Ela é uma escritora, né? Ela é aqui de Sacramento, mas ela foi para São Paulo, né? E lá ela fazia, né? Fazia as escritas dela, né? Ela fazia poesias, né? Ela era escritora, entendeu? Então, ela é muito lembrada aqui em Sacramento, né? Assim, no Dia da Consciência Negra, né? Porque ela nasceu aqui em Sacramento, né? Aí depois vem o Abdias Nascimento, que é ativista, artista e intelectual. Aí nós vamos fazer a leitura, né? Sobre tudo isso aí. A Fundação Cultural Palmares tem uma galeria de nomes de personalidades afrodescendentes. Quer dizer, afrodescendentes são descendentes da África, né? Com a sua história de vida e suas conquistas. Acesse o site, né? Aqui tem um site aqui, a tia Antonieta vai acessar ele depois, tá? O acesso em 17 de janeiro de 2018, né? A escolha um nome e escolha um nome. Leia a sua história e escreva um texto contando sobre a pessoa que você escolheu. Compartilhe com seus colegas. A tia Antonieta está lendo aqui, esse site aqui, a gente busca nele, né, histórias sobre esses personagens que estão aqui, tá? Então a tia Antonieta vai escolher um aqui, né? Vamos falar ver se a gente fala da nossa, né, Carolina Maria de Jesus, né? A tia Antonieta vai atrás, né, para passar para vocês, tá? Aí ela joga lá no grupo do quarto ano. E vocês têm que assistir, vocês têm que ouvir, tá? Vocês têm que prestar muita atenção, porque pode sair perguntas, entendeu? E a tia Antonieta tá de plano, assim, que agora a próxima vez que ela mandar o caderno, ela vai fazer um simuladinho, igualzinho ela fez com língua portuguesa, tá? Então a tia Antonieta vai preparar isso aí, tá? Fazer perguntas e tudo, né, para vocês responderem. E depois que falou dos personagens aqui, né, que vocês viram direitinho, aí nós vamos começar a estudar mapa. Tá vendo um mapa aí? Mapa do Brasil, né? Esse mapa do Brasil, ele tá mostrando aqui, vocês podem ver que ele tá cheio de cores. Ó, a legenda. A legenda que vem aqui do lado, esses quadradinhos coloridos, ó, que vem falando o que significa as cores que estão aqui no mapa. Então, aqui nós temos, ó, a cor amarela, né, que tá no mapa, né, com restrição de uso a não indígenas. Quer dizer que na parte amarela não é de uso dos indígenas, não. São as terras que estão demarcadas aqui, ó. Tem cor verde, tem cor amarela, tem uma cor assim meio amarronzada. Vocês vão olhando as cores e olhando no mapa, tá? As mesmas cores que estão aqui na legenda, elas estão aqui no mapa. Cada uma tá fazendo uma demarcação, tá marcando alguma coisa, ó. Situações jurídico-administrativa das terras indígenas. A cor amarela que tá ali no mapa, que vocês vão achar, vocês vão olhar direitinho, vai lá com o dedinho, olha onde que tá a cor amarela. O significado é que com restrição do uso a não indígenas em deliberação. Então essas aí, os índios não moram nelas não tá deliberada para eles não. Depois vem uma outra assim, meia roxeada, né, e tudo. Aí nessa, tá escrito nessa aqui, o livro de vocês a letrinha vem maior, declarada, são terras declaradas. Depois vem uma bege, né, identificada, que ela tem identificação.
Então vamos ver. Depois vem a verde, que ela é homologada, ela é reservada. Então, se tá de reserva, né, não pertence a ninguém, né? E depois vem um quadradinho bem pequenininho aqui, ó, tá? Que é a capital do país. A capital do país, ó, é aqui no Distrito Federal, ó, Brasília, que é a capital do Brasil, tá? Fica aqui no Distrito Federal, em Goiás, tá? Aí depois disso tudo aqui, aí vem as perguntas para vocês, tá? Perante a lei, os indígenas têm direito à posse permanente das terras, mas eles precisam lutar todos os dias para garantir esse direito, pois as terras são muitas vezes invadidas ou exploradas ilegalmente, quer dizer, sem legalidade, né? Por fazendeiros, madeireiros, garimpeiros e outros. Aí vem as perguntas. Qual é o assunto do mapa? Como você chegou à resposta? Então, o que é o assunto do mapa? Olha o título do mapa. Tá vendo aqui em cima? Ó? Lê lá direitinho. Ó. Terras indígenas no Brasil. Que ano? 2014. Então, aí vocês vêm ler a pergunta, qual é o assunto do mapa, como você chegou à resposta. Então, você lê o título, vem na legenda, lê tudo que tá aqui na legenda, tá bom? Explicando na legenda por cores. Olha, localiza as cores no mapa. Vocês estão estudando o mapa, tá? Então, vocês têm que ver a legenda, tem que ver o título e tem que olhar tudo que tá. Na hora que vocês vão ler, por exemplo, da cor amarela, vocês veem todos os lugares que estão amarelo, lê direitinho, vai pegando cor por cor, tá? Aí a segunda resposta. Nós vimos aqui a primeira, né? A primeira pergunta que fez para vocês, qual é o assunto do mapa? Como você chegou à resposta? Então, ali naquele mapa que vocês estão vendo, né? Eles estão mostrando que as terras indígenas no Brasil em 2014, que foi o ano. Isto está escrito no título. Então, o título qual que é? Terras indígenas no Brasil 2014. Aí depois vem a segunda pergunta para vocês. O que são as cores que aparecem no mapa? Todas as cores estão na legenda, né? Então, e estão aparecendo aqui no mapa. Tem as regiões coloridas com essas cores que estão na legenda, tá bom? Então, as cores amarela, lilás, laranja e verde mostram as diferentes situações em que se encontra as terras indígenas. As áreas pintadas de verde já estão com sua demarcação e regulamentação definitiva. Só que os índios têm que ficar em constante vigia, né? Porque fazendeiro invade, né? Outras pessoas invadem, né? Para explorar, para tirar eles da terra, né? Assim, então é uma guerra constante, né? Eles têm que ficar em constante vigília, né? Para não perder as terras deles, né? Para invasores, né? Os índios têm que ficar velhaco. Aí depois vem para questão número 3. A questão número 3 é em que parte do Brasil há maior concentração, quer dizer que há mais terra indígena, mais concentração de terras indígenas. Então vocês vão olhar, né, aonde tem mais cores de uma cor só, né, assim para vocês verem que pelo jeito aqui que tem mais áreas, assim é a cor verde, né? Então vocês têm que olhar isso direitinho, estudar o mapa direitinho, ó. Estão concentradas nos estados da região norte ou Amazônia, tá? Com presença importante também em Mato Grosso e no Maranhão. Então, vocês vão nesses 3 estados, né? Que é a Amazônia, né? Que é o Mato Grosso e o Maranhão. E olha a quantidade que está lá. Que está falando sobre a terra deles, né, que foi demarcada para eles, aí é a cor verde, né, que a gente está vendo aqui, tá? Depois, na questão número 4, cite 2 estados em baixa
em baixa presença ou extensão de terras indígenas. É que tem menos terra indígena. Aí vocês vão olhar a cor direitinho, tá? Pode-se citar. Vocês observam lá em Minas Gerais, Espírito Santo, Paraíba e Rio Grande do Norte, tá? Vocês olham direitinho, tá bom? Para vocês responderem certinho. Agora, um trabalho em dupla que pede, né? Sempre para vocês fazerem, né? Mas vocês não estão fazendo em dupla. Às vezes faz junto com a mamãe, né? Com o papai. E aí vocês... É resposta pessoal a última, tá? É importante que sejam citadas as terras indígenas. Por quê? Aí espera-se que o estudante vai afirmar que sim, vocês não vão negar a terra para eles, porque para começar, o Brasil era deles, né? Quando os portugueses chegaram aqui, eles estavam aqui, eles tinham um Brasil inteiro. Agora tem umas demarcações no mapa separando o que é terra para eles, né? Aí é muito triste, né? Porque quando aqui chegaram, né, os colonizadores brasileiros aí, né, vieram de outros países, os índios estavam aqui, quer dizer que eles tinham um Brasil inteiro para eles. Agora estão demarcando, colorindo no mapa aonde que eles podem morar, onde que eles ficam, o que sobrou para eles de um Brasil inteiro, né? Então, né, e até hoje, né, ainda tem gente que invade a terra dos indígenas, né? Então, é muito triste, né? É uma realidade, assim, cruel, né? Porque eles eram dono do Brasil inteiro, tinha total liberdade, né? Então, agora, né, coitados, né? Existe a restrição aonde que é deles, né? E mesmo assim ainda acontecem invasões por parte, né, do homem branco, né? Dos habitantes do Brasil, né? Aí depois, número 2, comunidades quilombolas. Vocês já viram, né, ali atrás, né, que a gente falou do Zumbi, né, do Quilombo dos Palmares, né? Então, o que significa esses quilombolas, as comunidades quilombolas? São os escravos que fugiam, né, da escravidão, né? Então, eles embrenhavam nas matas e tudo e procuravam um lugar mais escondido para fazer a morada deles. Então, aí que surgiu, né, a comunidade quilombolas, tá? Porque aí eles construíam escondido, né? E o nome quilombolas vem também do Quilombo dos Palmares, né? Porque foi o primeiro, assim, que eles fundaram, né? Assim, quando eles fugiram, né? Para livrar da escravidão. Então, aonde eles iam, eles ficavam escondidos. Ali eles formavam, construíam um quilombo, né? Teve aquele famoso Quilombo dos Palmares. E era ali que eles viviam. Vocês podem ver que esse mapa, ele tá todo demarcado com amarelo, tá vendo? Essas pintinhas amarelas no mapa. Então, isso aqui tem um significado, tá? O mapa ao lado mostra a distribuição de algumas comunidades de descendentes de quilombolas nos estados brasileiros. Então, aonde tem essas pintinhas amarelas no mapa, ali tinha uma comunidade quilombola, tá? E tinha não, tem, né? Porque ainda existe ainda, né? Então, aí tá perguntando para vocês o que são as comunidades quilombolas, né? Logicamente, essas comunidades quilombolas, elas são formadas por descendentes de antigos, né, quilombos, né? E foram esparramando, né, no Brasil, né? Foram esparramando. Aqueles fugitivos, né, fugiam, né, da escravidão, embrenhava nas matas, um lugar mais distante, e ali eles montavam, né, os quilombos deles, né? Então, foi aonde essas regiões tomou esse nome de quilombolas, tá? Porque vem de quilombo. Aí, as comunidades quilombolas, elas são formadas, né, por descendentes de antigos quilombos. Eles mudaram de lugar para se ver livre, né, não ser preso, não ser virar escravo de novo, né? Então eles foram tendo sua vida própria, né? Então aonde eles chegavam e montavam a morada deles nova, né? Aí aquilo ali era chamado de quilombo, entendeu? Então quilombolas são descendentes de quilombos.
tá bom? Aí depois na número 2 falou assim, veja o mapa, cite 2 estados em que, de acordo com o mapa, não existem comunidades quilombolas. De acordo com o mapa, não existe, tá? Aí vocês vão olhar nos estados aonde não tem a marquinha amarela, né? A marquinha amarela. Tem muitos lugares que não vai ter, né? Por exemplo, no Acre, em Rondônia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Então, nesses lugares não tem, vocês têm que citar onde que não tem. Depois a número 3, veja o mapa e com auxílio, né, do mapa, né, cite 2 estados com grande número de comunidades quilombolas. Aí é onde que vocês vão citar os estados, tá? Vai ver no mapa direitinho e vai citar 2 estados com grandes números. Porque nós não temos só 2, 1, 2, nós temos Maranhão, nós temos Bahia, Minas Gerais, São Paulo, né? Pará e outros, né? Então, aí vocês vão ver, né? Nesses aí, ó, cite 2 estados com grande número, aonde que tá mais acumulado, né? As pintinhas amarelas dos quilombolas, tá? Que indica que são os quilombolas que moram ali. No estado onde você mora, há comunidade quilombolas? Em que quantidade? Não, né? Assim, onde nós estamos, não. Tem em Minas Gerais, né? Mas aqui perto de nós não tem não, né? Aqui na nossa área não tem. Aí depois vocês vão ali para a página 89, tá? Aí tem outro texto, né, pra gente ler, ó, identificando as origens da comunidade onde vive. Identificando as origens da comunidade onde vive, tá? Então a tia Antonieta vai ler aqui no livro de vocês, ó, tá? Porque o livro de vocês, as letras são maiores, né? E fica bom demais. Identificando as origens da comunidade onde vivo. Onde vivo? Onde você vive, onde eu vivo, tá? A comunidade onde vivemos traz nas suas organizações social, cultural, um passado repleto de histórias. A população é formada por famílias com diferentes origens que trouxeram para o Brasil suas tradições e diferentes manifestações culturais. Como vimos, a cultura brasileira tem heranças muito marcantes dos povos indígenas africanos e europeus. Mas ao longo do século de história, o Brasil recebeu imigrantes de todos os lugares do mundo. Comunidades de origem estrangeira são bastante presentes aqui, né, nas nossas cidades, né, em algumas cidades. No final do século XIX, começaram a chegar imigrantes vindos da Europa para trabalharem nas lavouras de café. Eram italianos, portugueses, espanhóis, alemães. No início do século XX, também começaram a chegar os japoneses, árabes, turcos e sírios. Várias nacionalidades e culturas muito diversas. A imigração, isso aí chama, né, imigração, quando ele sai de um país e vem morar em outro, tá? Vamos ler aqui de novo. A imigração para o Brasil não parou. Ainda hoje temos fluxos de entrada de estrangeiros, mas em menor quantidade. Hoje é menos, né? Naquele tempo vinha muito por causa do plantio do café, né? Essas coisas, né? Então, cana-de-açúcar, né? Então, tinha esses movimentos das lavouras, né? Atualmente, além dos imigrantes, há também chegada de refugiados. Refugiados são aquelas pessoas que fogem do país deles e vem morar em outro país. Então, isso acontece aqui no Brasil, né? Atualmente, além dos imigrantes, há também a chegada de refugiados que deixam seus lares em busca de uma vida melhor, longe de perseguições religiosas, de guerras, de fome e falta de condição para sobreviverem nos seus países de origem. Então, não está dando certo no país deles, né? A emigrar para outros, né? Ler para conhecer.
quando fala assim, a gente tem que ler para a gente saber, né? E está falando em conhecimento, né? Para a gente ver. O número total de refugiados no país aumentou 12% em 2016. Hoje nós estamos em 2020, né? Informa o relatório sobre refúgio no Brasil do Comitê Nacional para os Refugiados. A sigla dele é CONARE. Do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Até o final do ano 2016, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades, quer dizer, 82 países diferentes, tá? Os refugiados conhecidos em 2016 são em maior parte da Síria, vieram 326. República Democrática do Congo, que é da África, né? 189. Paquistão, vieram 98. Palestina, vieram 57. E Angola, vieram 26. Já os pedidos de refúgio caíram 64%. Os de refúgio, né, para ficar refugiado, né, que está correndo de alguma dívida de justiça, né, essas coisas. Então, aí caiu para 64% em 2016, quer dizer que diminuiu. Em comparação com 2015, quer dizer que 2015 vinha mais, né, do que vieram em 2016. Sobretudo em decorrência da diminuição das solicitações de nacionais e haitianos. Os países com maior número de solicitantes de refúgio no Brasil em 2016 foram da Venezuela, que é nossa vizinha aqui, né, país vizinho nosso, 3.375, né, porque ali estava muito difícil por causa do regime comunista, né, então eles estavam fugindo, né, pedindo para sair de lá, né. Cuba teve 1.370, Angola 1.353, Haiti 646 e Síria 391. Aí agora vocês vão aqui, né, para a página 90. Qual é a última? Página 90. Tem mais um texto, mas tem duas questões para vocês responderem, tá? Ó, trabalhar com documentos, ó. Tá vendo? É a última aqui que vocês vão fazer, né, que é a página 90, tá? Vai ler o texto com muita atenção. Leia o texto da notícia. Isso aqui é um texto jornalístico, tá? Leia o texto da notícia publicada em 2015 e converse com seus colegas sobre o que foi dito pelo secretário nacional da Justiça. Esse secretário nacional da Justiça é o que toma conta, né, desses textos assim, jornalísticos, né, trabalhar com documentos, tá? Imigração, preconceito não combina com a sociedade brasileira, diz secretário nacional da Justiça. Né? Ele está falando, né, que não combina, né, o preconceito não combina, né, com a sociedade brasileira. Para quê? O preconceito também, né? É muito humilhante, né? Não combina com a sociedade brasileira, um país que foi constituído em processos migratórios. A frase é do secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, ao fazer referência ao incidente do dia 1º de agosto, quando 6 imigrantes haitianos, né, que veio do Haiti, foram alvejados com balas de chumbinho em São Paulo, no Glicério. Na região funciona a Missão Paz, instituição que acolhe imigrantes e refugiados. Quando eles chegam aqui não tem lugar para ir, né? Então eles vão para lá, né? Em menos de 2 horas, a organização sofreu 3 ataques. Em menos de 2 horas, receberam 3 ataques. Apesar de ver o incidente com preocupação, Vasconcelos considera o atentado um caso isolado. Um caso, assim, que, né, foi uma coisa que não teve tumulto, né, assim, mais isolado, pessoas, né, que não tem o que fazer, né, então faz essas coisas, né, para humilhar, né, aquela pessoa que está chegando, né, e tudo, né, que, por exemplo, chegou aqui no Brasil pedindo
ajuda, né? E aí tem essas pessoas, né, que faz essa humilhação para aquelas pessoas que estão precisando, que estão chegando de outro país, né, e tudo. Apesar de ver o incidente com preocupação, Vasconcelos considera o atentado um caso isolado, um caso à parte, assim, foi uma coisa que, né, passou, acabou, né, isolado, foi rápido, né, e tudo, né. Ao Portal Brasil, o secretário explicou que, para regular a migração dos haitianos para o Brasil, além de vistos de trabalho, né, tem que dar o visto para eles entrar, né, visto na carteira deles de trabalho, o governo brasileiro tem trabalhado para incentivar a rota direta, ao invés da imigração ilegal. Em vez de eles entrar escondido no Brasil, chegar abertamente, né, com a documentação, né, e tudo, né, porque aí evita, né, que aconteça o que aconteceu, né, assim, né, que eles foram atacados, né, alvejados com bala de chumbim, né, então chega de peito aberto, com a documentação correta, né, não entra escondido no país, pede ajuda, né, e tudo, né. Ao invés da imigração ilegal e proporcionar a acolhida aos haitianos. Essas pessoas estão sendo admitidas à demanda. Observe o secretário. Observa o secretário. Aí vem duas perguntas aqui para vocês, tá? Deixa eu ler esse pedaço aqui primeiro. Brasil, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Imigração, preconceito não combina com a sociedade brasileira, diz secretário nacional da Justiça. Brasília, Distrito Federal, 12 de agosto de 2015. Quer dizer que isso aí aconteceu, tem 5 anos, né? Que nós estamos em 2020, né? Aí tem o site aqui, a tia Antonieta vai abrir o site direitinho, tá? E vai procurar passar para vocês, tá? Para vocês entenderem direitinho. Aí aqui tem duas questões para responder. Primeira, o que aconteceu com os imigrantes no caso relatado? O caso relatado está aqui no texto. O que aconteceu? Eles chegaram, foram atacados, né, com os tiros de chumbim, né, essas coisas, não foi? Por que o secretário nacional de Justiça criticou o preconceito manifestado no ocorrido? Por quê? Porque o preconceito não combina com as leis brasileiras, né, aqui na linguagem dele, né? Não combina com a sociedade brasileira, um país que foi constituído em processos migratórios. A frase é do secretário nacional, né, de Justiça, Beto Vasconcelos. Então está aqui essa resposta da questão número 2, tá bom? Aí o que aconteceu? Nós viemos até essa página, né, porque é muito texto, né, assim, textos mais